Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade. É sempre bom nós aqui do NPI, do Serviço Público em geral, estar em contato com o mercado. Então, sempre que a gente recebe essa oportunidade, né, de escritórios como a Daniman de fazer essa ponte, a gente agradece muito. E o problema de participar de um painel assim com profissionais tão experientes na área, né, referências das suas áreas, é que às vezes você fica com pouca coisa nova para falar, porque realmente a apresentação da Juliana já foi muito completa, e as suas trocas também, Cândida, mas eu acho que é importante, sim, né, os nossos ouvintes aqui, eles ouvirem essas, talvez alguns pontos repetidos, mas ouvir ele do próprio NPI. Claro. Então, eu fiz uma apresentação aqui rápida que eu vou compartilhar. Eu acho que vocês já devem estar vendo a minha apresentação em tela cheia. Estamos sim. Então, assim, eu gostaria de começar a minha apresentação falando do porquê esse assunto é importante. Então, eu trouxe alguns dados aqui da relevância dos ativos intangíveis na economia hoje em dia. Então, a gente tem aqui o componente do valor de mercado das empresas do SP 500, então as maiores empresas do mundo, e qual é o percentual do seu valor é dado por ativos tangíveis e qual percentual é dado por ativos intangíveis. Então, você vê no início da série que você tem 83% do valor dessas empresas vindo de ativos tangíveis, ou seja, de máquinas, equipamentos, instalações, e só 17% vindo de ativos intangíveis. Mas conforme a série histórica anda, né, conforme a gente vai se aproximando aos dias de hoje, no último dado que a gente tem de 2020, a gente vê uma inversão desse papel. E a gente tem 90% do valor das empresas, né, dos ativos da empresa, vindo de ativos intangíveis, ou seja, as suas marcas, as suas patentes, os seus segredos industriais, seus desenhos industriais, tudo ali que é o intangível. Aqui tem também, né, os intangíveis intelectuais, né, que não são administrados pelo NPI, mas eles estão aqui também. Mas é só para mostrar o como esse assunto é relevante, o como que a vinda da lógica do preço de transferência para a transferência de tecnologia é relevante para a economia e é relevante para as empresas que estão aqui nos ouvindo. E aí, depois dessa pequena apresentação, eu passo para falar um pouco da minha chegada na CGTEC, na minha chegada como coordenador geral da CGTEC. Como a Cândida mesmo citou, o NPI está observando todas essas mudanças na legislação tributária, nas legislações do Banco Central, e a gente realmente viu a necessidade de reposicionar a CGTEC e o NPI de uma maneira geral, quando o assunto é transferência de tecnologia, de uma forma de ele ser um aliado do mercado, que como a Juliana falou, ela apresentou o problema, né? As legislações de transferência de tecnologia, elas trazem muitas soluções, mas elas também trazem muitos problemas. E o CGTEC ele quer se colocar, e o NPI se colocar como uma solução para pelo menos ou a amenização para alguns desses problemas. Então, quais são os pilares dessa nova administração? É escutar os agentes de mercado de tecnologia, sobretudo as partes que transacionam tecnologias sobre as suas necessidades e expectativas para a área de contratos de tecnologia. E aí é por isso que a nossa participação nesses fóruns é tão importante. Além disso, a gente tem como pilar desburocratizar e aumentar a eficiência do processo de registro e averbação de contratos de tecnologia no INPI, colaborar para a melhoria do ambiente de negócio no mercado de tecnologia, tornando o Brasil um país mais atrativo para investimentos na área, e, por fim, ampliar o escopo de serviços oferecidos pela CGTEC, fornecendo, fornecendo novos produtos de alto impacto para o mercado. Quando a gente está desenvolvendo esses novos produtos, eu sempre falo, eu não quero que o CGTEC ou o NPI se meta onde ele não é chamado. Mas aonde a gente for chamado, aonde a gente puder ajudar, a gente quer sim estar ali como parceiro e ter
desenvolvendo produtos que vão ter alto impacto no mercado. E aí, com esse arcabouço, a gente chega em algumas das mudanças que a gente já fez. Então, em julho do ano passado, assim que eu assumi a CGTech, a gente fez uma reformulação do nosso quadro normativo. Então, a gente publicou as portarias 26 e 27, que elas substituíram a Instrução Normativa 70 e a Resolução 99, que até então ministravam o procedimento de averbação e de registro. E o que essas portarias trouxeram de novo? Elas trouxeram mudanças que buscam desburocratizar o serviço de averbação e registro e adaptá-los à realidade do mercado de transferência de tecnologia. Então, ao todo, a gente teve 8 mudanças principais. 6 delas têm caráter formal e 2 delas têm caráter técnico. Então, começando pelas mudanças formais, eu confesso que, vindo da área técnica, né, do CGTech, antes de assumir a coordenação geral, é, eu fiquei assim um pouco impressionado quando eu vi que a maior parte das demandas dos nossos usuários vinham para alterações formais. Acabam que essas alterações formais elas dificultavam o processo. A gente faz, a gente tem um tempo de resposta na CGTech muito rápida, de 30 dias. Mas essa resposta pode ser uma exigência, pode ser algum cumprimento de alguma exigência, e acabava que esse excesso de formalidades, né, esse excesso de questões formais que a área tinha até julho de 2023, até julho do ano passado, fazia aumentar o número de exigências, aumentar o número de ciclos, e aí, por mais que a nossa resposta seja rápida, em 30 dias, se você precisa de muitas respostas, né, se você tem muitos ciclos de exigência, acaba que esse processo se torna demorado e menos atrativo para o mercado. Então, qual foram essas alterações formais? A primeira delas, a remoção da obrigatoriedade de notarização e apostilamento em documentos assinados digitalmente no exterior. A segunda, aceitação de documentos assinados digitalmente usando outras chaves que não a ICP Brasil. A terceira foi a remoção da obrigatoriedade de assinatura de 2 testemunhas em contratos assinados no Brasil. A quarta, remoção da obrigatoriedade do envio de contrato ou estatuto social nos protocolos de requerimentos de averbação ou pedidos de alteração. A quinta, remoção da obrigatoriedade de rúbrica em todas as páginas do contrato. E a sexta, a remoção da obrigatoriedade de apresentação da ficha cadastro. E aí, seguindo para as alterações técnicas, a gente teve só 2 alterações, mas alterações de peso, eu diria, que a primeira delas é estabelecer o aceite de licenciamento de tecnologia não patenteada, que será registrado na categoria de fornecimento de tecnologia. E o que é essa mudança? Né? A gente já tinha uma categoria de fornecimento de tecnologia que registrava os contratos que envolvem know-how, que envolvem algum segredo industrial. No entanto, para conseguir o registro, era necessário que essa tecnologia fosse oferecida à empresa cessionária de maneira permanente. Então, não eram aceitos contratos que licenciavam aquela tecnologia durante um determinado período de tempo. Teve uma discussão grande do NPI, essa discussão envolveu os diretores de todas as áreas e a diretoria de uma forma geral, entendendo que esses contratos fazem parte da realidade do mercado, eles são instrumentos utilizados pelas empresas e que eles agregam, mesmo que durante um período de tempo determinado, para o conhecimento tecnológico do país, se decidiu a começar a registrar esses contratos. Então, essa mudança já está efetiva desde julho do ano passado. A segunda mudança técnica foi estabelecer que o valor declarado de contratos que envolvem apenas pedidos de marca, eles passarão a ter esse valor constante dos nossos certificados. Então, como era antigamente, antes de julho de 2023, os contratos, quando as marcas licenciadas no contrato estavam todas ainda no período de pedido, elas ainda não tinham sido efetivamente dadas pelo NPI, esse contrato ele podia ter um valor, no entanto, esse valor não ia para os nossos certificados,
e isso acabava gerando uma série de problemas, né, para as empresas que estavam negociando aquele contrato. Então, se entendeu também que esse valor poderia passar a constar dos certificados. E essa foi a segunda mudança técnica dessas novas normativas, dessas novas portarias. E aí, quais são os desdobramentos ou evoluções desses assuntos que foram iniciados nas portarias 26 e 27? A gente continua fazendo novas melhorias que estão possibilitadas pelo arcabouço iniciados nas portarias 26 e 27. A próxima melhoria que a gente pretende é a isenção da obrigatoriedade de apresentação de extratos das assinaturas digitais. Então, desde o ano passado, do meio do ano passado, a gente está aceitando os contratos assinados digitalmente, liberamos a exclusividade da chave CP Brasil, pedimos, paramos de pedir o apostilamento e a consolidarização nesses documentos assinados digitalmente no exterior. No entanto, até hoje, a gente precisa que seja enviado, junto com a documentação, o extrato das assinaturas digitais. A gente entende que isso é um documento a mais, é um documento simples de se obter, mas que às vezes as empresas, em contratos um pouco mais antigos, ela não tem mais esse documento, ou ela simplesmente tem esse documento, mas ela não coloca no primeiro pedido, e aí isso gera uma exigência, e aí de novo tem todo aquele processo que acaba prolongando o período em que a empresa necessita para conseguir o seu certificado. Então, a gente entende que é algo que a gente pode dispensar, só que essa dispensa ela depende da nossa TI fazer algumas mudanças técnicas para que a gente possa fazer a conferência digital dessas assinaturas. Então, isso está previsto no nosso plano de ação de 2024. Então, eu acho que os ouvintes passam por isso dentro das suas empresas também. Às vezes, os assuntos de TI demoram mais do que a gente gostaria, mas a gente está aí com a previsão de que isso deve acontecer ainda esse ano. Outra mudança que a gente está trabalhando para aplicar é o início da efetiva integração da base de dados do INPI com a Receita Federal. Então, o que a gente. Uma das mudanças que a gente fez com as normativas foi a isenção da ficha cadastro. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja acessando os dados que antes a gente necessitava, a gente pedia na ficha cadastro. O que está acontecendo hoje é que a gente pega esses dados junto com a Receita Federal. Hoje em dia, a gente está fazendo essa colheita de dados de forma manual. Mas no futuro, a gente pretende que esses dados venham de maneira automática com a integração das bases do NPI da Receita Federal. Aqui é importante citar, né, em alguns outros momentos como esse, eu recebi o questionamento, né, de quais seriam esses dados, algumas empresas preocupadas de quais são esses dados que a gente vai olhar na Receita Federal. Eu diria para não ter essa preocupação, na verdade, são os dados que a gente já tinha acesso, só que a gente, ao invés de pegá-los juntos da Receita Federal, a gente pedia para o requerente informar nesses dados nos nossos formulários. Então, é apenas para facilitar, né? As empresas elas já dão esses dados para a Receita Federal e a gente acredita que não tem necessidade de elas darem de novo para o NPI, se o NPI pode ir lá na Receita Federal e ele mesmo conseguir esses dados. E aí, o que isso vai proporcionar nesse link das bases de dados do NPI e da Receita Federal? Uma redução nos campos do formulário eletrônico a serem preenchidos em todos os requerimentos. Então, isso vai facilitar ainda mais, tornar o processo de averbação e registro mais fácil e mais rápido. E aí, aqui eu faço um momento, né? Agora eu acho que eu vou começar a me repetir um pouquinho da apresentação anterior, mas para falar assim, o papel histórico da CGTEC no mercado de tecnologia, né? Por que as pessoas buscam a averbação e o registro dos seus contratos? Então, historicamente, a gente tinha três motivos para essa busca do registro e averbação. Que seria permitir o envio de remessas para pagamentos envolvendo os royalties associados à transferência de tecnologia. O segundo seria um instrumento de comprovação para a dedução fiscal perante a Receita Federal, aquela dedução permitida às negociações de transferência de tecnologia. E o terceiro seria efeito perante terceiros.
a Conferência de Segurança Jurídica, as negociações associadas à transferência de tecnologia. E aí, como a gente já viu na apresentação da Juliana, a gente teve uma série de mudanças normativas, tanto o novo marco cambial, quanto as mudanças na Receita Federal, que elas alteraram um pouco esse papel histórico. Então, o novo marco cambial, né, ele foi assinado em 2021, ele passou a valer em 30 de dezembro de 2022, e essa lei altera regras sobre a remessa internacional de royalties e prestação de informação ao Banco Central. Ela determina a extinção da obrigatoriedade de averbação de contratos de transferência de tecnologia perante o NPI e ao Banco Central para efeitos de autorização de remessas ao exterior e pagamento de royalties. Então, passa a bastar para fins de remessa a comprovação do pagamento do imposto devido. A obrigatoriedade da averbação do contrato para fins de remessa de valores ao exterior fica revogada. Então, a gente não tem mais essa obrigatoriedade do processo de registro de averbação para remessa de divisas. E aqui, né, eu aproveito para fazer um parênteses, que apesar dessa normativa ela já estar vigente desde 30 de 12 de 2022, a gente continua ouvindo relatos de alguns bancos operadores solicitando o registro, solicitando o certificado. A gente recebe até relatos não só em instâncias como essa, né, em que a gente está conversando com o nosso público, mas até oficialmente em alguns dos nossos processos, os processos instruídos solicitando até o mais rápido possível a emissão do registro por essa necessidade, por esse pedido do banco operador. A gente aqui do NPI, a gente não tem gerência sobre esses pedidos, mas toda vez que a gente é solicitado a fazer o registro, a gente faz o registro e, como eu falei, né, o nosso registro ele é bem rápido, ele tem um prazo legal de 30 dias para acontecer. Então, só fazendo aqui um parêntese sobre como está a aplicação desse novo marco cambial. E aí, por fim, outra mudança importante na legislação que teve impactos no processo de registro e averbação foi a Lei 14.596, que é a conversão da 1152. Então, ela foi assinada em 2023, em junho de 2023, e como a Juliana já falou, ela entrou em vigor agora em 1º de janeiro de 2024. Ela dispõe sobre regras de preços de transferências relativas ao imposto sobre renda de pessoas jurídicas e à contribuição social sobre o lucro líquido, e ela revoga a 3.470 de 1958. Com isso, ela revoga os antigos limites de dedutibilidade de royalties por transferência de tecnologia e pagamento de assistência técnica. Né? De novo, estou aqui um pouco me repetindo da apresentação da Juliana. E revoga também o artigo 12 da 4.131, que limitava a dedutibilidade de despesas de know-how pelo período máximo de 10 anos. Os royalties e transações com ativos intangíveis serão objetos de controle de acordo com as novas regras de preços de transferência, né, o princípio do arm's length, às vezes falado em inglês, e essas alterações, também como a Juliana já falou, foram consideradas fundamentais para a adequação do Brasil aos princípios da OCDE. Então, rapidamente voltando ao slide sobre o papel histórico, o papel de envio de remessas, ele está no processo de extinção, né? A gente está aí com uma nova normativa, a gente ainda está vendo alguns soluços da normativa antiga, mas ele está em processo de extinção mesmo. O nosso objetivo como instrumento de comprovação perante a Receita Federal, eu não diria que ele se extinguiu, ele mudou de versão. A gente passou de ser um documento obrigatório para comprovar a dedutibilidade e aquela dedutibilidade cerceada, né, pelos vários limites da antiga legislação fiscal, para agora ele virar um documento de apoio, que ele vai ajudar, né, as empresas a classificação daquele contrato junto à Receita Federal.
lembrando assim que com todo apreço que todos nós temos à Receita Federal, eles têm uma área do conhecimento muito ampla, né? Eles cuidam de toda a legislação fiscal brasileira, que é altamente complexa. Então, eles não podem ser os especialistas em todos os assuntos. E, especificamente no assunto da propriedade industrial, dos ativos intangíveis, que ainda é um assunto novo no Brasil, né? Por mais que a gente já esteja vendo que ele é o principal motor de crescimento da economia e grande parte do percentual da nossa economia, todo o nosso arcabouço legal, ele vem da época em que o ativo tangível era a norma e o ativo intangível ainda é algo que quem não trabalha com ele no dia a dia tem dificuldades em trabalhar. Então, o NPI ele entra exatamente como esse apoio para a Receita Federal. Ele entra como o especialista no ativo intangível. Então, ele consegue classificar se aquele contrato é um contrato de transferência de tecnologia ou não. Se dentro, né, dado que ele é um contrato de transferência de tecnologia, quais são as modalidades que estão ali dentro? Então, a gente tem uma série de modalidades de transferência de tecnologia. A gente tem o uso de marca, a exploração de patente, o fornecimento de tecnologia, né, que é esse know-how técnico, esse conhecimento técnico não patenteado. A gente tem o serviço de assistência técnica. Então, são modalidades que elas às vezes se confundem, especialmente para o público que não trabalha com isso no dia a dia. E é isso que o NPI é especialista e é nisso que ele pode ajudar, na correta classificação dessa negociação primeiro dentro da caixinha transferência de tecnologia ou não transferência de tecnologia, e depois dentro das várias caixas que tem dentro da transferência de tecnologia, qual delas, qual dela ou qual delas, né? Porque existem negociações, como a Juliana mesmo falou, que elas englobam vários tipos de transferência de tecnologia. Então, quais são essas caixinhas que são ticadas ali pelaquela negociação específica? E, por Bernardo, vou fazer um comentário aqui agora. favor. Acho que essa sua fala é sensacional, assim, é importantíssima, porque, do meu ponto de vista, o valor da verbação hoje em dia está exatamente aí. Tá no INPI ajudar a traduzir esse contrato para a Receita Federal no final das contas. Então, assim, ter um certificado de averbação dizendo que aquele contrato envolve LUM, LEP, FT, que é feito pagamento X para LUM, Y para LEP e, sei lá, outro valor lá para SAT. É esse o grande valor hoje, né? É você. A Receita Federal, historicamente, exatamente porque sempre soube que o INPI fazia uma análise de mérito bastante minuciosa e criteriosa desses contratos, tudo que a gente tem, né, de posicionamento da Receita Federal e até de soluções de consulta e tal, sempre seguiu o que o INPI dizia. Né? A gente precisa de um tempo aí agora para conseguir ter decisões de consultas, enfim, outros posicionamentos que a gente vai avaliar ao longo do tempo, mas o fato é, daqui a 5 anos vão começar a surgir uma série de autuações, uma série de questionamentos e tal. Então, a empresa ter a validação do INPI para o objeto contratual, dizendo o que é aquele contrato, quais os direitos de propriedade industrial que envolve, é muito importante. Né? A gente já pegou lá no escritório auto de infração que falava patente da marca, escrito. Então, Exatamente, assim, e exatamente. não tem problema nenhum, porque você está certíssimo, né? Cada um tem a sua área de atuação e a sua especialidade. Então, assim, até pegando esse gancho, e eu gostei de você falar que o certificado de averbação, agora, na visão do próprio INPI, passa a ser um documento de apoio para a dedutibilidade fiscal, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, né? Eu acho que tendo a averbação, a gente vai ter uma segurança jurídica muito maior para depois. Eventualmente responder um questionamento da Receita ou sustentar que aquela remessa foi feita naquele título especificamente, né, por marca e não por patente, por tecnologia não patenteada e não por DI, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí, com base nisso, eu queria até perguntar uma coisa aqui para a Juliana. Juliana, você entende que, como eu, né, que a Receita tenderia a acatar o objeto contratual colocado pelo INPI, ou você vê a Receita eventualmente desconsiderando o que o INPI falou em termos de caracterização do objeto contratual? Cândida, historicamente, a Receita Federal nunca se opôs a um certificado de averbação do INPI. E ela sabe qual é o papel do INPI e qual é o papel dela.
Então, eu acho muito difícil a Receita Federal não aceitar, ir de encontro, questionar, né, um certificado do INPI, que é um órgão oficial para tratar desses assuntos. Então, a Receita é muito complicado ela ligar, enfim, fazer um processo administrativo interno questionando, olha, isso aqui não é marca, isso aqui não é transferência de tecnologia, acho praticamente impossível, não é porque nada é impossível, mas enfim, é muito Muito difícil pouco provável, né? pouco provável que a Receita Federal, inclusive assim, é pelo volume de trabalho que eles têm, pelo pouco, com todo respeito também, né? Como o Bernardo disse, ao trabalho da Receita Federal, eles já trabalham com todos os tributos federais. Então, é IRCS, PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, tudo bem, você tem uma subdivisão, cada nicho da Receita Federal trata de um determinado imposto, mas é muito difícil eles questionarem a natureza jurídica de um certificado de INPI. Certificada pelo Um INPI num certificado de contrato, eles averbação. podem Exato. até questionar, isso não é serviço? Tem certeza? É isso mesmo? Agora, de um certificado oficial do INPI, historicamente, nunca vi isso, nunca aconteceu. Certo, maravilha. Bernardo, desculpa interromper, vamos lá. Imagina, só comprova o ponto que eu estava falando. E seguindo aqui, né, o terceiro, o efeito sobre terceiros, ele continua, né? A Receita Federal, inclusive, é um terceiro, né? Então você pode até imaginar que esse terceiro ele engloba todos os outros papéis. Mas, enfim, só repetindo aqui, né? É aquela certeza, é a parte um pouco mais cartorial do nosso serviço, né? A gente a partir da averbação do registro, as empresas elas têm um documento oficial de que aquele contrato existiu, de que ele foi entregue para o ente público naquela data. Então, ele pode comprovar, né, se a data do nosso protocolo é uma determinada data, está ali comprovado que aquele contrato não foi assinado posteriormente com uma data retroativa. Então, assim, todas as seguranças jurídicas que vêm de você é, averbar, né, que seriam mais ou menos as mesmas que tem quando você registra um contrato em cartório, né, e esse contrato ele é guardado aqui nos arquivos do NPI, ele não é divulgado de nenhuma maneira, mas fica aquela segurança de que tem aqui dentro de um ente público a cópia daquele contrato, daquela negociação. Perfeito. E aí, só finalizando realmente, e aí a gente volta, né, para um ponto que também já foi levantado pela Juliana, pela Cândida, né, que é a segurança que o registro no NPI dá. Então, realmente, a gente sempre torce, né, que não tenha assim, uma atuação da Receita, mas é possível de acontecer. A Receita ela pode questionar ali qualquer coisa que foi deduzida, né, nos últimos 5 anos, e como a gente viu nesse slide, né, o ativo intangível ele é hoje grande parte do valor da maioria das empresas. Então, a gente acha que é um risco muito grande contra um custo muito pequeno. O custo tanto financeiro da averbação como prático da averbação, ele é pequeno e a gente está trabalhando para reduzir ele cada vez mais. Né? Quando a gente fala em desburocratizar, a gente está falando em redução de custo, não talvez do custo financeiro, né? O valor continua o mesmo, mas do custo que está ali, né? Do custo do tempo do seu advogado, do tempo da sua equipe que vai ali de repente instruir tecnicamente o processo. Mas, de novo, a gente acha que esse é um custo muito pequeno para você se livrar, né, para você se proteger, melhor falando, de um risco que é muito grande e que atinge o que, de novo, hoje é o principal valor das empresas, é a principal diferenciação das empresas no mercado, que são seus ativos intangíveis, os seus conhecimentos, suas tecnologias, as suas marcas e todos os outros ativos intangíveis. Gente, obrigado. Era isso da minha apresentação. Também estou aqui disponível para perguntas e fazer essa troca que, de novo, é muito importante para a gente. Bernardo, super obrigada. É muito importante para a gente ter a sua presença aqui, comentando essas novidades, essas adaptações que vocês estão fazendo na CGTEC, né? E é muito bacana que vocês entendam que a postura do INPI hoje, a posição do INPI da área de contratos, é muito mais de facilitar a averbação como um auxílio, como um suporte, é um documento de apoio para a dedutibilidade fiscal e é um documento importante.
né? Então, muito bacana, obrigada pela apresentação. Uma pergunta que eu queria te fazer, antes de entrar nas do chat, que eu já vi que tem e a gente vai entrar nelas, é que você comentou que o extrato de autenticidade dos documentos, da assinatura da empresa estrangeira vai deixar de ser exigida, né? Quando o contrato é assinado eletronicamente, normalmente a gente apresenta aquele extrato de autenticidade da própria entidade certificadora, né, que vocês pedem. Isso vai deixar de ser exigido quando? Você já tem alguma previsão ou alguma ideia de quando isso vai poder ser implantado? Olha, infelizmente, o que eu posso dizer é que ele está no nosso plano de ação de 2024. A questão do aceite ele é puramente técnica. Eu não entendo A nada de ideia TI. é ainda até o final do ano. Será que poderia pensar assim ou não necessariamente? Eu acho que eu não gosto de fazer promessas que não dependem da minha área, dependem de outra. Mas o que eu posso falar é que a gente do CGTEC tem uma promessa da TI que até o final de 2024 eles dão Maravilha. para a gente todas as condições para que a gente não precisasse mais desse extrato. O que a Tá gente consegue ótimo. Muito é o bacana. Isso é outra coisa que vai facilitar demais, né? Porque às vezes a empresa manda e não tem o extrato, e volta, enfim. Mas muito bacana, a gente já sabe que já foi muito facilitada a apresentação do documento com assinatura eletrônica, né?